Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e depois de um breve sumiço eu estou de volta. Eu fiz até uma live explicando mais ou menos por que eu sumi, e caso vocês queiram saber com mais detalhes o motivo do meu sumiço e como vai ser o futuro do canal a partir de agora, eu vou fazer mais uma live na próxima sexta-feira, que é amanhã. É amanhã, né? Amanhã vai ter outra live aqui no canal. Aí, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. É só vocês me perguntarem e estarem presentes aqui no horário da live. Eu vou deixar em breve o link da live já disponível para vocês poderem ativar as notificações, enfim, e ficarem por dentro, tá? E hoje a gente volta com tudo aqui pro canal para conversar sobre uma franquia que está em alta, levando em consideração o grande lançamento que ela teve nos cinemas, o novo live action da Disney. E eu quero recapitular a franquia como um todo e ranquear ela da pior produção já lançada até a melhor produção já lançada em um dos nossos quadros mais queridos aqui desse canal, o Top Alguma Coisa, que vai e volta, agora está de volta, eu espero que é em definitivo. A ideia era fazer um ranking baseado um pouco na minha opinião, um pouco no IMDb, eu dei uma olhada não só no IMDb como em outros agregadores de notas. Claro que para filmes é um pouco mais fácil de encontrar as notas do que para séries, e é uma franquia que tem uma mescla muito homogênea de séries e de filmes, mas eu também fui buscar um pouco mais a respeito principalmente das produções orientais dessa franquia, para não chegar aqui de mãos abanando e acabar dando uma opinião aqui sem embasamento nenhum. Então eu procurei alguma coisa e inclusive alguns episódios da série de Lilo e Stitch que, como vocês sabem, eu nunca havia assistido. Então esse vídeo aqui ele vai ser meio que um amálgama, um meio a meio, um pouco no IMDb, um pouco na opinião geral e um pouco na minha opinião, para dizer para vocês quais são as piores produções de Lilo e Stitch e a óbvia melhor, mas pelo menos o top 3 ali, talvez o segundo e o terceiro colocado não sejam tão esperados assim por vocês. Já falei demais, vamos logo pro que interessa, roda a vinheta. Já expliquei como é que vão ser as regras desse ranking, né? Metade minha opinião e metade opinião geral baseado no IMDb. E vamos começar com o nono lugar da lista, que é a série Stitch e Ai. Não deve ser assim que pronuncia, porque além do nome estar em inglês, ainda deve ser o nome original em chinês, e eu não sei falar nem inglês, muito menos chinês. Em inglês eu arranho, chinês, esquece. Como ficou óbvio, essa é a série chinesa da franquia, que conta com apenas uma temporada com 13 episódios ao todo. Nessa série, Stitch acaba tendo que fugir de ser sequestrado, e para fugir do Dr. Hamsterville, ele acaba indo para as montanhas na China e conhece e acaba se aventurando com uma menininha chamada Ai. A série conta com uma nota 6.1 no IMDb, que é maior do que outras notas de outras produções da franquia. Mas eu acabei colocando ela em último lugar porque o número de pessoas que acabaram avaliando a série no site é baixíssimo, menos de 100 pessoas, o que já me acendeu um sinal de alerta. E a segunda coisa é que eu fui procurar episódios e eu achei não só a qualidade da animação em si, apesar de ser recente, é uma série de 2017, uma qualidade um pouco inferior à que eu esperava de uma produção da Disney. Tudo bem que não é produzida pela própria Disney, e sim por estúdios de animação chineses, mas eu não gostei muito da animação, uma animação meio travada e simples demais. E a própria ideia dos episódios e como a trama acaba se desenrolando, eu achei muito bobinha e infantil demais. É uma coisa que a gente até dá para usar as produções de Lilo e Stitch para comparação. Existe produção para criança e existe produção para família, né? Inclusive existem produções até que são para crianças pequenas, né? Que são aí produções, por exemplo, do Disney Junior, para bebês mesmo. Existem as produções que são para criança, que aí pega aquela faixa etária entre os 6 e os 12, mais ou menos. E existem as produções que são para família, que vão agregar desde o bebê até os pais que vão assistir. Lilo e Stitch, ela caminha muito bem por todas, não por todas, mas pela maioria dessas faixas etárias. No caso de Stitch e Ai, é visível e notório que estamos falando de uma produção bem focada no público mais infantil e só para as crianças, né? Então é muito mais bobinho e isso definitivamente não me agradou. Obviamente eu não ia assistir a série inteira de qualquer forma, mas é o suficiente para colocar a produção aqui em último lugar na lista. Em oitavo lugar, vamos falar da série Stitch, que é a série japonesa da franquia. Essa série é muito mais grandiosa do que a série chinesa, foi lançada entre 2008 e 2012, com alguns especiais lançados inclusive posteriormente, ao todo são 2, Stitch and the Planet of Sand, ou Stitch o Planeta da Areia, talvez, lançado em 2012, e Stitch Perfect Memory, que seria Stitch a Memória Perfeita, coisa assim, lançado em 2015. A série como um todo tem 3 temporadas
temporadas ou 3 arcos, né? Basicamente funciona como se fosse um anime. Esses arcos ou temporadas têm 26 episódios e os outros 30 episódios cada um, totalizando 86 episódios. Essa série aqui é um pouco mais organizada do que Stitch e Ai, a série chinesa. E nota-se que é um sucesso muito mais forte dentro da franquia, porque não só teve alguns episódios, mas sim 3 arcos e vários episódios, quase 100 episódios, né? Foram dezenas de episódios lançados, o que evidencia que o público abraçou a produção. E é sim uma produção um pouco mais divertida, com um pouco mais de cara de Lilo e Stitch. É interessante lembrar, eu até fiz um vídeo falando sobre a franquia como um todo, que vai estar no card depois no final do vídeo também, e nesse vídeo eu comentei um pouco mais a respeito de como funciona a franquia e, na teoria, as coisas meio que não funcionam cronologicamente, né? Até porque a série chinesa e a série japonesa funcionam como continuidade de Leroy e Stitch. Mas dá pra considerar que Stitch e Ai acontece posteriormente a Stitch, essa série japonesa. De qualquer forma, eu acho essa série um pouco mais coerente com o que acontece na franquia e os episódios me parecem um pouco mais divertidos do que a série anterior, e a animação também é de qualidade ligeiramente superior. Apesar de tudo isso, a nota no IMDb é bem mais baixa. Essa série aqui tem uma nota de 4.6 no IMDb, e isso quase me fez colocar ela em último lugar, mas depois de acabar buscando os episódios, eu acabei mudando as posições aqui no final da lista. Chegando no 7º lugar, vamos falar de Stitch, o filme de 2003, dirigido por Tony Craig e Bob Sganaway. Aqui eu não preciso mais apresentar tanto esse filme aqui, ele serve como episódio piloto da série Lilo e Stitch, a série, e aqui são as produções americanas que a gente já está familiarizado, então vocês já conhecem Stitch Filme, que é basicamente, obviamente, a introdução para a série. Todas as outras 625 experiências se espalham pelo mundo e durante a série, o Lilo e a Stitch vão ter que resgatar essas experiências e trazê-las de volta, né? Então esse filme só meio que funciona como espalhação, não sei agora como é que eu falo, espalha, né? Esse filme aqui serve para espalhar as experiências pelo mundo, ou pelo Havaí, para que depois, durante a série, a Lilo e o Stitch possam buscá-las. É basicamente isso, é um episódio piloto, e é esse o meu maior problema com o filme, porque apesar dele se chamar Stitch, o filme, ele funciona pouquíssimo como filme, ele funciona realmente mais como um episódio da série. Em 6º lugar, temos Leroy e Stitch, de 2006, também dirigido por Tony Craig e Bob Sganaway. Assim como o filme anterior, que eu não mencionei, tem uma nota de 6.1 no IMDb. Os dois têm a mesma nota. E esse aqui, se o primeiro funciona como um episódio piloto, funciona como o grande e épico encerramento da série. E o fato dele funcionar como o grande encerramento e dele ter uma estrutura um pouco mais parecida com um filme, propriamente dito, e uma história até melhor, né, e todo um arco de encerramento que eu acho bacana, foi por isso que eu coloquei ele aqui em uma posição superior a Stitch, o filme, né? Até a qualidade da animação é um pouco superior comparada do filme anterior, que serve como de episódio piloto, e acho que só por esses fatores ele acaba se colocando na primeira posição. Ainda, apesar de ser um pouquinho melhor, ele ainda funciona mais como episódio de encerramento da série do que propriamente como um filme isolado, e isso joga muito contra essa produção pra mim. Mas, pra quem gosta da série, acho que funciona muito bem justamente por ser esse grande encerramento épico. Já chegando no 5º lugar, vamos falar de Lilo e Stitch, a série, também produzida por Tony Craig e Bob Sganaway. Eles foram os produtores de tudo isso aqui, Stitch o filme, Leroy e Stitch e da série. A série é um grande sucesso do Disney Channel e conta com 2 temporadas, uma com 39 episódios e a outra com 28, totalizando 67 episódios. A série tem uma nota de 6.8 no IMDb, mas não foi necessariamente a nota que me fez colocar ela acima dos filmes aqui no nosso ranking. Se você for olhar narrativamente, e até eu falando de gosto pessoal, eu prefiro os filmes do que a série. A série, ela abaixa bastante o sarrafo e você nota que a linguagem, o tipo de piada, o tipo de humor é muito mais infantil até do que os filmes que são ligados à série, Leroy e Stitch o filme. Então daria pra eu colocar pra baixo. Mas essa série aqui, ela é muito mais honesta como proposta. Os 2 filmes são, obviamente, literalmente, episódios da série prolongados para serem lançados como filmes. A série é uma série e se vende como série, né? Então, você sabe que vai encontrar aqui, e por isso que eu acho que ela tem uma aprovação superior e ela também merece estar numa posição superior do nosso ranking. Mas eu vou ser bem sincero pra vocês, eu tinha conversado com vocês, falado que eu ia procurar um pouco mais da série. Eu tive dificuldade de assistir não só essa série, mas também os animes, o chinês e o japonês.
vocês, mas em especial essa série aqui. Ela realmente tem uma linguagem muito infantil e já não é mais pra mim. Se os filmes, Stitch Filme Leroy Stitch, já não são tão pra mim assim, a série é menos ainda. Então é muito difícil que um dia eu termine de ver a série, né? Até porque eu tenho pouco tempo, eu tenho outras coisas pra ver, ela acabou ficando pra último plano, definitivamente não é mais pra mim. Mas eu confesso que pra crianças pequenas, pro público infantil, ainda pode ser uma opção interessante, apesar de ter aí já seus 20 anos. Em quarto lugar, vamos falar de Lilo e Stitch 2, Stitch Deu Defeito, filme de 2005 dirigido por Michael Labache e Tony Leondes. Esse filme aqui, obviamente, não tem ligação nenhuma com as outras produções para televisão da Disney. Foi produzida por outro estúdio, por outra equipe criativa. Essa coisa de ser produzida por outro estúdio é debatível. Eu vou fazer um vídeo específico para explicar como funciona e como funcionou em outros períodos a estrutura de organização dos estúdios da Disney, não só o Walt Disney Animation Studios, mas também os estúdios que faziam produções para DVD ou para televisão, mas de qualquer forma são equipes criativas completamente diferentes e por isso as produções não se conversam muito bem. Até foi lançado um curta-metragem que tinha como objetivo amarrar as duas coisas. Esse curta-metragem está disponível nos bônus especiais do filme no Disney Plus, para quem quiser dar uma olhada, mas de qualquer forma, mesmo assim, as coisas não se conversam muito bem. Esse filme aqui é um filme, ele foi pensado como filme, produzido como filme. A animação utilizada aqui é de muito melhor qualidade em comparação às outras produções para televisão, os dois filmes e a série, e chega bem perto até do que é a animação do filme original. Obviamente, a qualidade é inferior, mas não deve tanto assim comparado com a qualidade do filme original. Então é um filme bonito visualmente. A história tem seus problemas, o roteiro tem algumas facilitações, falta de lógicas que me incomodam bastante. Eu até acho que o roteiro dessa produção aqui poderia servir como base para uma eventual sequência do live action de Lilo e Stitch, mas ele precisaria de algumas amarras para funcionar, porque há algumas falhas graves. Mas apesar das falhas graves, o filme diverte, tem humor, consegue manter a mesma temática e as mesmas mensagens do filme original. Então é um filme que se conversa muito bem com o filme original, né? Ele não se conversa bem com as produções para TV. E apesar de não ser uma grande obra do cinema ou do home video, também não chega a ser um filme ruim. Então eu acho que merece uma posição de mais destaque na lista, por isso quarto lugar. Em terceiro lugar, chegando no nosso pódio, vamos falar sobre Lilo e Stitch, o live action de 2025, dirigido por Diane Fleischer Camp, diretor que ficou conhecido por ser indicado ao Oscar com sua animação Marcel, a Concha com Sapatos. Eu não vou me alongar muito falando desse live action, até porque eu fiz um vídeo completo a respeito do que eu achei dele. Gostei sim do filme, achei um filme bacana, fofo, emocionante, mas obviamente muito distante do patamar que a animação alcançou nos mesmos valores, né? Em ser emocionante, em ser engraçado, em ser fofo. A animação é muito superior, mas não é um filme ruim. Eu gostei do live action de Lilo e Stitch, só não está entre os melhores live actions da Disney. Aprofunde-se, na minha opinião, clicando no link que está no card. Indo pro segundo lugar, um filme que eu acho que não era esperado por todo mundo, apresentando Nate de 2022. Esse que é dirigido por Tim Federle, que é o mesmo cara que foi criador da série High School Musical, a série musical, que pelo menos da primeira temporada eu gosto bastante. Aqui nós acompanhamos Nate, um menino que acaba fugindo de casa para Nova York para poder participar das audições do musical de Lilo e Stitch para interpretar o próprio Stitch. O filme tem muita ligação com a franquia, faz referências, faz homenagens, é um musical e uma dessas músicas referencia não só as mensagens do próprio filme apresentando Nate, como também de Lilo e Stitch, então a ligação entre as duas obras é muito forte. Por isso que eu acabei considerando ele tanto para aquele meu vídeo falando sobre a franquia Lilo e Stitch como um todo, quanto para esse ranking aqui. Infelizmente, apresentando Nate não está mais disponível no Disney Plus, mas se você conseguir encontrar o filme por formas paralelas, eu recomendo que assista. Se você gosta de musical, é uma grande obra, uma boa opção para quem gosta do gênero. Então, dê uma olhada se for do seu interesse. Merece o segundo lugar da lista. Já o primeiro lugar da lista é muito óbvio, eu nem vou gastar tempo aqui também. Lilo e Stitch, a clássica animação da Disney de 2002, dirigida por Chris Sanders e Diane DeBlois. Chris Sanders, que junto com o Diane DeBlois foi para DreamWorks, eles dirigiram juntos também Como Treinar o Seu Dragão, que está ganhando um live action agora, também dirigido pelo próprio Diane DeBlois, ele que dirigiu também as sequências de Como Treinar o Seu Dragão. Já o Chris Sanders acabou enveredando para outros lados, dirigiu os Croods, dirigiu o belíssimo Robô Selvagem, né? E sobre Lilo e Stitch, se vocês quiserem saber a minha opinião aprofundada, porque eu gosto tanto dessa animação, acho ela uma das mais engraçadas e mais emocionantes da Disney, eu também fiz um vídeo completo sobre ela, o link também está no card, tá bom? Era óbvio que esse seria o topo da lista, não tinha como ser diferente.
E aí, você gostou do ranking? Concorda comigo? Discorda desse ranking? Qual o seu ranking das produções do Stitch? Comenta aqui embaixo, tá bom? Vocês sabem, eu sempre leio os comentários de vocês, sempre respondo aqueles que eu considero relevantes, então comentem aí, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like, é muito importante pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Se não gostou, pode deixar o dislike também. Se gostou muito do conteúdo do canal de Cinéfilos e ainda não é inscrito, inscreva-se, tá bom? Ative o sininho, assim você vai receber notificação dos próximos vídeos que forem chegar, dos shorts, das lives do canal, então esteja inscrito aqui, tá bom? Se gostou muito mesmo e quiser me ajudar de outra forma, você pode deixar um hype no vídeo, existe opção paga e opção de graça. Se essa opção estiver disponível para vocês, me ajuda bastante também. E se quiser me dar uma gorjetinha, é só dar um valeu demais, tá bem? Dessas formas você me ajuda pra caramba. E outra forma de você também me ajudar e ter acesso a conteúdo exclusivo, ter o seu nome aparecendo aqui do lado junto com esses outros nomes e também ter até um contato comigo por WhatsApp, no meu grupo com WhatsApp, você pode tornar-se um membro de Cinéfilos, tá bom? Caso queira ter esses benefícios e ajudar o canal, dê uma olhada no clube de membros. Eu também vou deixar o convite aqui para vocês darem uma olhada nas minhas outras redes sociais, os links estão na descrição. Também tem o link da lojinha do canal de Cinéfilos na Amazon, tá bom? Lá vocês vão encontrar produtos bem legais, incluindo produtos do Stitch. E por esse vídeo é isso, eu vou deixar como recomendação aqui outros vídeos do Stitch, os vídeos que eu falei para vocês que eu ia deixar a respeito do Stitch, tá bom? Caso ainda não tenha visto algum deles, clique aqui e fique comigo no canal de Cinéfilos. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima. Dessa vez eu não vou sumir mais, eu espero, e falou!